Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um Band Vale Cast. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Para você que tá sintonizado na TV Band Vale, uma excelente noite de sábado. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você, Israel? Tudo bem, graças a Deus. Mais um programa, né? Exatamente, estamos começando mais uma edição do Band Vale Cast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E hoje nosso convidado, Israel, é para falar de um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas. E muita gente tem, acho que medo também, viu, Carol? Por que será esse medo? Porque eu acho que existe um misticismo em relação à hipnose que muita gente não entende de que forma que funciona, ou se é verdade ou não. Vamos falar com ele então, Carol? Pra gente tirar, então, todas essas dúvidas e poder entender melhor, a gente recebe aqui o Tom Lucas, que é hipnólogo de São José dos Campos. Seja bem-vindo, Tom. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Israel, pelo convite. Prazer estar aqui. É isso, vamos desmistificar um pouquinho, que é uma coisa tão legal, uma coisa que pode ajudar tantas pessoas, mas eu nem julgo, sabe? Às vezes as pessoas olham, tem medo, tem um certo receio, mas é porque realmente para quem não é da área, é uma coisa que ainda tem pouca informação chegando. Então é muito legal ter esse espaço aqui para a gente poder encaixar certinho as informações e para o pessoal de casa poder também entender melhor e ser beneficiado com a hipnose, né? Com certeza. Então, para a gente começar, explica para nós o que é a hipnose. Tá. Então, primeiro eu sempre gosto de começar falando sobre o que não é hipnose, sabe? Porque muita gente tem aquela ideia, sei lá, de filme, sabe, de desenho, aquela coisa do pica-pau, né? Eu vou invadir a mente das pessoas como se fosse um superpoder, ou algo místico, ou até mesmo algo religioso. Tem muita gente que acha que tem alguma coisa espiritual envolvida, mas assim, tem nada a ver com isso, tá? A hipnose é um fenômeno da nossa mente em que, na verdade, existem vários tipos de fenômenos que a gente acaba meio que chamando de hipnose. Mas, a grosso modo falando, o que acontece? O nosso cérebro, quando as imagens, as informações, elas são formadas lá dentro, tanto faz o que está na realidade ou o que está sendo imaginado. Sabe, quando a gente imagina alguma coisa, para o nosso cérebro, ele interpreta aquilo como se estivesse acontecendo de verdade. As experiências daquela imaginação ativa, elas trazem experiências fisiológicas até mesmo pra gente. Por exemplo, quando a gente vê um filme, a gente sabe conscientemente que é filme, que é ficção, que tem efeitos especiais, tem tudo ali. Mas quando a gente tá ali super concentrado assistindo, a gente meio que entra naquelas emoções do filme, né? Então a gente chora, dá risada, sabe? Fica com raiva de alguma cena, a gente fica tenso, a gente sente o coração acelerando, se for um filme mais tenso, um suspense, alguma coisa assim. Então a hipnose é como se fosse basicamente um filminho passando dentro da nossa cabeça. Então a gente consegue criar situações, sabe? A gente consegue trazer experiências passadas e sentir aquilo, sabe? Então tem várias coisas. Um exemplo muito clássico assim de fenômenos hipnóticos no nosso dia a dia é quem tem muita ansiedade, por exemplo. A pessoa que ela sofre, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, principalmente o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o que acontece? A pessoa está sempre no futuro, preocupada, muitas vezes em excesso, por algo que pode ou não acontecer. Então ela, por exemplo, vou lá na Band dar uma entrevista. A pessoa já começa a pensar, nossa, eu vou dar um brancão, eu não vou saber o que falar, eu vou ficar nervoso, e aí vão rir de mim, sabe? Ela já começa a criar todo um cenário apocalíptico daquela cena, daquela situação, e ela começa a já sentir os efeitos daquilo como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento. E às vezes, sei lá, falta um mês ainda para aquilo acontecer, e às vezes chega lá no dia, foi nada daquilo que ela pensou, deu tudo certo, sabe? Foi tudo bem e dá aquela sensação de, nossa, se eu soubesse que ia ser daquele jeito, eu não teria sofrido, né, com tanta antecedência. Então esse filme catastrófico que a pessoa com ansiedade ela cria na cabeça é um processo de hipnose acontecendo, porque ela sabe que aquilo não é real, ela acredita que pode ser e o corpo dela reage como se fosse real. E a hipnose, ela pode ser usada para o tratamento da ansiedade? Com certeza, com certeza. Porque da mesma forma que a pessoa ela pode usar esse processo, usar esse fenômeno para o mal, né, digamos assim, ela consegue usar isso de uma forma mais funcional também.
sabe? Então, muitas vezes, por exemplo, num caso desse de ansiedade, por que a pessoa tem essa tendência a ficar catastrofizando o futuro? Porque provavelmente ela já teve experiências ruins que levaram ela a ter esse tipo de comportamento. Então, a gente pode utilizar a hipnose junto com outras ferramentas da psicologia. É importante também deixar claro que a hipnose sozinha ela não entra como um tratamento. É uma ferramenta que vai potencializar outros processos da psicologia acontecendo. No seu caso, você é hipnólogo e também é psicólogo. Sou psicólogo, trabalho com terapia cognitivo-comportamental, que é TCC, e eu utilizo a hipnose junto com as ferramentas de TCC para que elas possam potencializar o processo. Né? Então... Na hipnose, a gente tava conversando fora ali do ar, tava conversando eu, ele e o Marcel, nosso diretor comercial aqui da Band. Tem muita gente que não sabe, mas a hipnose ela é auxiliar para questões médicas. Você pode explicar pra gente aí, tem um trabalho feito até no hospital aí em São Paulo, acho que é do Fábio Puentes, né, que você estava comentando, que ajuda as pessoas a melhorarem, mas de que forma que as pessoas melhoram com a hipnose? Então, de várias formas. Quando você fala, por exemplo, da área médica, principalmente a médica e odontológica também é utilizada bastante. Você pode utilizar tanto para controle de dor, né? O Puentes, não sei se ele ainda está lá fazendo esse trabalho, mas até um tempo atrás ele trabalhava com queimados lá, por exemplo, fazer curativos, dar banho em pessoas queimadas, que é uma dor absurda. Então, a gente consegue fazer tanto a modulação da dor, que é um processo de analgesia. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar com hipnose, há 11 anos atrás, eu trabalhava num consultório odontológico. Antes de eu começar a atender como terapeuta, eu fazia parte de uma equipe de dentista, e lá a gente fazia também esse tipo de procedimento. Então, tanto a pessoa que chegava com dor, a gente consegue aliviar. Então, ela é como se o cérebro meio que ignorasse aquele estímulo que causa dor. Então, você pode fazer isso para dor de cabeça, por exemplo, uma dor de cólica. Mas já era um protocolo, assim, do consultório? Tipo, o paciente chegar com dor já passa por você antes? Ou vocês consultavam a pessoa, se ela aceitava isso? Como é que funcionava? Nenhum tipo de processo é feito sem o consentimento da pessoa. Né? Mas é importante ter falado isso, porque a gente não ia logo tirando a dor. Porque, assim, no caso, por exemplo, médico... Quando existe um fator biológico que está causando uma dor, sei lá, uma cárie no dente, ou sei lá, um tumor que a pessoa esteja, sei lá, alguma coisa que seja a causa, a hipnose não vai resolver o problema, vai aliviar a dor. Então, no caso lá no consultório, a dentista primeiro avaliava para identificar qual que era o foco da dor. Depois, óbvio, que a gente falava sobre hipnose, falava que tem essa possibilidade, a pessoa, ok, vamos lá, a gente fazia o processo de remoção de dor, e aí ela conseguia fazer o tratamento de uma forma mais confortável. Então, a gente tanto pode usar isso para fazer esse processo de analgesia, ou quanto de anestesia também. Então, a gente consegue, por exemplo, aumentar a resistência à dor, a percepção da dor da pessoa. Então, ela vai fazer, por exemplo, um tratamento odontológico, médico, sei lá, tomar uma vacina, sabe? Ou fazer algum tipo de procedimento mais invasivo, um pouquinho. A gente já fez, por exemplo, a extração de siso sem anestesia nenhuma, só com hipnose. A gente já fez cirurgia de implante usando hipnose, sabe? Então, às vezes, a pessoa tem algum tipo de problema com anestesia, sei lá, alergia ao medicamento, então ela não pode tomar anestesia, senão ela vai ter, sei lá, um choque anafilático. A hipnose é uma ferramenta para isso. Ou a pessoa, sei lá, tem uma fobia da agulha, sabe? Que, apesar de que é possível também se tratar, né? Na pandemia eu atendi muita gente que ia tomar vacina de Covid, mas tinha fobia absurda de injeção. De gente que tinha que chegar no postinho e ser amarrado pra enfermeira. E aí, essa parte que é interessante. Aí a pessoa chega com fobia de agulha. Você vai lá e faz uma espécie de um procedimento e a pessoa não sente mais dor? É isso? Basicamente, porque na verdade a pessoa que tem fobia de agulha, a fobia é um medo irracional. Ela sabe que a agulha não dói. A pessoa que tem fobia de agulha tem a plena consciência de que é uma agulhinha desse tamanho que vai dar uma picadinha de nada, e aquilo, ela já sentiu dores muito piores na vida do que aquilo. Ela sabe disso, mas ela não consegue controlar. Ela vê a agulha, vê chegando perto, é involuntário. O braço dela sai, ela quer sair correndo, ela tem crise de ansiedade.
Então, é alguma programaçãozinha, algum trauma ou alguma coisa que já aconteceu na vida da pessoa que levou ela a ter esse tipo de comportamento. Então, assim, isso funciona para qualquer tipo de fobia. Tem gente que tem fobia de barata. Você sabe que a barata... Eu tava pensando nisso exatamente agora. Eu leio pensamentos também, é outro poder da hipnose. Gente, eu tava pensando assim, eu precisaria muito de uma hipnose por conta de barata. Porque eu acho que isso é muito comum entre mulheres, principalmente, porque eu já comentei isso com várias amigas minhas, sogra, enfim. E geralmente mulher, quando vê barata, tem pavor, né? Igual a Camila E assim a gente sabe que a barata não vai machucar a gente, né? Que você não corre riscos ali, mas incomoda a presença num nível, assim, absurdo. E parece que você vê mais e mais, né, Carol? Gente, é bizarro isso. E pode ajudar num caso como esse? Com certeza. Sabe, porque é exatamente isso. Você sabe que não é um bicho venenoso, você é 1000 vezes maior e mais forte que ela. Você pisar, ela morre. Mas não adianta falar isso. Porque, assim, todos os comportamentos que a gente tem, sabe, tudo que a gente faz, existem vários processos inconscientes por trás. Existe todo um background de informações que a gente chama de engamas, né? A neurociência chama isso de engamas, que são vários, um conglomerado de neurônios que se formam ao longo da nossa vida e que vão sendo responsáveis por comportamentos. Então, para que a gente possa mudar um comportamento, a gente tem que entender tudo isso que existe por trás. Não adianta a gente querer mudar um comportamento por outro comportamento. Não adianta chegar para você e falar assim, mas você sabe que a barata é pequenininha, é só você ir lá e pisar nela. Você tá com medo porque você quer, você sabe. Meu esposo fala isso. Entendeu? Não adianta, sabe? Você chegar para alguém que tá tentando parar de fumar. Sabia que se você não colocar o cigarro na boca e não acender, você não fuma? Tá fumando porque você quer, isso é falta de vergonha na cara. Porque é vício, né, pô? Exato, mas o que leva a pessoa a ter o vício, sabe? O que significa para ela aquela necessidade de fumar? O que significa o medo de barata? Sabe? Então é isso que a hipnose vai identificar e fazer um tratamento correto. Sabe? Normalmente a gente pode fazer uma terapia por exposição. Se você for pegar, por exemplo, dentro da terapia cognitivo-comportamental clássica, vão ser vários processos que a gente chama de desensibilização sistemática, em que você vai aos poucos se acostumando com aquele estímulo barata. Então, provavelmente vão te colocar para ver, sei lá, um desenho de barata, sabe? Ver de longe, alguma coisa assim, até que aos poucos o seu corpo vai se acostumando com a presença dela. Na hipnose, a gente pode fazer isso como se fosse num ambiente virtual. Isso que é legal. Então, o que às vezes levaria várias e várias sessões, às vezes meses de tratamento, a gente consegue fazer isso em 1, 2 sessões de hipnose. Então, a hipnose ela consegue aumentar essa eficácia, porque você tá num ambiente aí que você tá hiper concentrada, e você pode criar qualquer coisa, como se fosse um ambiente de realidade virtual. Isso que é legal. Nossa, então, o seu cérebro, ele entra em contato com aquele estímulo e ele vai desensibilizando mais rápido. Claro que existe toda uma técnica, né, sistemática para poder fazer isso, mas é assim que você, por exemplo, vai tratar uma fobia de barata, de agulha, né, seja do que for. Mas é sempre entendendo o rolê por trás. Quantas, não sei se a gente chama de sessões, mas quantas em média, assim, pra resolver uma fobia como essa? Cara, fobia é uma coisa super simples, sabia? Já aconteceu assim, de uma sessão, sei lá, de meia hora, 40 minutos, a pessoa... Uma vez eu atendia no consultório, eu morava em Fortaleza antes, e eu atendi uma moça que ela tinha fobia de cachorro. Ela era vendedora da Mary Kay, ela ia na casa das pessoas, mas ela já falava, tem cachorro? Deixa preso. Mas a pessoa já tinha um Lulu da Pomerânia, a pessoa tinha que deixar o cachorro trancado num quarto que ela não podia nem ouvir a patinha batendo no chão que ela saia correndo da casa. Ela é nesse nível. Ela já subiu em cima de um carro, porque tinha um caramelo na rua passando. Ela é esse nível da fobia dela. E uma sessão... a gente fez todo um processo e nessa clínica que eu atendia tinha 4 Golden atrás que o dono da clínica tinha. Ela saiu da sessão e falei, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Ela nem sabia que tinha o cachorro lá. Falei, vamos lá. Foi super legal. Ela fez carinho no cachorro, ela fez vídeo com o cachorro, ela mandava o pessoal não acreditava. Como você, pegando o cachorro. Sabe? Então, assim, realmente foi muito rápido. E se manteve. Então, fobia é uma coisa que... E agora, pelo visto, cada caso é um caso também, né? Claro. Vão ter pessoas que talvez precisem um pouquinho mais de sessões, assim. Ô, Tom, o que você já fez, já que você fala assim, poxa, isso me marcou,
na hipnose? O que você acha que foi o caso que você tratou ou que você teve mais proximidade, que você fala assim, nossa, isso aqui foi diferente pra mim? Cara, teve muita coisa, cara. Esse ano tá fazendo 11 anos que eu trabalho com hipnose, então eu já vi muita coisa acontecer. Desde a área odontológica, assim, de pessoas que... Nossa, que tava com o dente podre, mesmo assim, um negócio deplorável, de gente que falava assim... eu ligava nos consultórios de dentista, você atende criança? Eu atendo. Aí chegava um marmanjo de 40 anos, então a criança sou eu. E essa pessoa passar a sentir prazer... Não prazer, mas só que de entender sabe, o porquê e tratar um dente e falar, cara, eu nunca imaginei que eu iria no dentista, assim, contando as horas pra ir. Porque passou a ser uma coisa nova. Então, assim, essas mudanças de chave são muito legais. E até casos, assim, de compulsões alimentares, sabe? De pessoas que conseguiram emagrecer de uma forma muito rápida, natural, sabe? De entender a importância de uma mudança de estilo de vida, por exemplo. A gente até estava conversando, né, antes aí sobre... Né, compulsões, às vezes pessoas que fazem bariátrica, por exemplo, para emagrecer, mas não tratam as compulsões. E tem pessoas ao contrário, que às vezes desistem de fazer algo mais invasivo e faz um tratamento 100% natural utilizando hipnoterapia. Então, assim, de ver esses resultados são bem legais. Casos assim, de depressão, de gente afastada há anos do trabalho, com depressão profunda, nível de tentar suicídio várias vezes, de não conseguir levantar da cama para fazer as coisas. Essa pessoa começar a enxergar o mundo de uma outra forma, sob uma outra ótica e, sabe, depois me agradecer por ter conseguido retomar a vida. Então, esses casos são muito legais. Como é que você entrou no mundo da hipnose? Então, eu já gostava, assim, de ver. Eu comecei também, sabe, vendo na televisão. Sabe que você fica aquela pulguinha atrás da orelha, de você olhar será assim? que é verdade? Será que não é? Sabe, você vê aquelas coisas acontecendo, você fala assim, meu, isso não pode ser verdade. Mas se for, seria tão legal. E eu sempre fui muito curioso de entender as coisas por trás. Aí, na época, não tinha muito material em português na internet, né? Mal tinha YouTube. Então, eu pegava muita coisa, material em inglês, para estudar, mas você não tinha muito acesso a pesquisa. Eu comecei a estudar meio que por hobby. Então, eu andava na rua e hipnotizava meus amigos. Eu ia no boteco, pensava, então hipnotiza nós aí. Eu falei, então tá bom. E comecei meio que a praticar. Fiz um canal no YouTube em 2014, comecei a fazer vídeos explicando, porque como não tinha nada... Aí eu falei, cara, se eu começar a falar sobre a hipnose, acho que as pessoas vão dar mais crédito. Elas vão me ver no YouTube e aí eu vou conseguir hipnotizar as pessoas no meio da rua mais fácil. Esse era o meu pensamento. Mas aí, pouco tempo depois, eu já comecei a trabalhar junto com a dentista. Minha amiga, ela me convidou para ir lá. Ela falou assim, já que você faz isso no meio da rua, vai fazer alguma coisa útil. Tem uns pacientes meus que dá trabalho. E ela falou na zoeira mesmo. Ela falou, você vai lá no consultório e hipnotiza as pessoas lá. Eu falei, tá bom. Comecei a estudar sobre hipnose odontológica. Aí eu comecei a fazer faculdade de psicologia também nessa época. Isso foi em 2013, né? Então eu entrei na faculdade em 2013. E aí fui unindo, né? Hipnose com psicologia. No começo o pessoal da faculdade até meio que torcia o olho, torcia a cara um pouquinho, vai, hipnose. Sabe? Porque tem todas umas questões assim, envolvendo o pessoal da psicologia com hipnose. Mas daí eles foram vendo que não, que putz, é uma coisa que realmente funciona, uma coisa... tem evidências. Hoje em dia a gente tem muitas evidências, muitas coisas assim, então eu só fui aprimorando ali na área. Mas começou pela zoeira assim mesmo. Você teve alguma inspiração ou foi a própria hipnose em si que te gerou assim aquela curiosidade de, poxa, quero estudar sobre isso, quero entender mais sobre isso? Foi assim, eu sempre fui a pessoa assim, tinha aquele perfil de falar assim, meu, o que tá todo mundo fazendo para eu não fazer? qual é um outro caminho que eu posso seguir, sabe? E eu sou assim para tudo na vida. E eu sempre gostei de estudar sobre psicologia, até muito antes de faculdade, eu sempre gostava de estar lendo coisas, entender o comportamento humano, sabe? Meio que por hobby mesmo, assim. Meu livro de psicologia que eu li, eu tinha 12, 13 anos. O pessoal tava lendo Harry Potter, eu tava lendo Jung. Então, e eu gostava disso. Então, daí quando eu comecei a ver que, não, peraí, existe um campo aqui a ser explorado dentro da psicologia que quase ninguém tá falando, eu falei, por que não? Sabe? Então eu comecei a ver que, bom, primeiro eu fui ver se realmente era verdade, se realmente funcionava, pra eu não entrar num negócio e ser enganado depois e ver que, putz, sabe, não é assim.
E então eu sempre fui pegar muitos artigos, fui conversar com muita gente. Quem que foi sua primeira cobaia? Foi alguém da sua família, um amigo? Cara, o pior que não, você acredita que é horrível você hipnotizar pessoas da família? Depois, assim, no começo é horrível, porque você não tem aquela autoridade. Você olha, eu hipnotizar minha mãe e ela cala a boca, vai lavar a louça. Que hipnose pra cá, sabe? Aí depois, hoje em dia, não. Aí eu já, eu tô com dor de cabeça. Tira a minha dor de cabeça aqui. Eu falei, agora quer, né? Mas geralmente amigos, assim, sabe? Então, de hipnose de entretenimento, que eu comecei a treinar, a praticar, assim, foi com colegas da faculdade, sabe? Só amigo de barzinho que eu ia, assim. Mas no primeiro caso clínico mesmo, que pra mim foi até um desafio, que eu ainda não tinha nem consultório ainda montado. Isso a gente tá falando de 2014, mais ou menos. Uma menina da faculdade... Na verdade, um menino da faculdade, que ele chegou pra mim e falou assim, cara, quero que você atenda minha namorada. Pelo amor de Deus, atende minha namorada que o caso é sério. Daí eu falei, ainda não tô atendendo, não tem consultório ainda. Daí, não, dá seu jeito. Estuda sobre o caso que ela vai ser sua primeira cobaia. Ele falou desse jeito. É um caso de dispareunia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Quando ele falou, eu falei, piorou. Como que eu atendi um negócio que eu nunca nem ouvi falar? Mas tudo bem, eu gosto de desafios. Aí eu fui estudar sobre o que é. Falei, cara, me dá aí uns 15 dias aí que eu vou... Comecei a estudar tudo que eu achei sobre isso. Dispareunia, pra quem não sabe, é uma questão sexual feminina que não tem nada de errado biologicamente com ela, mas a mulher ela não consegue lubrificar na hora do sexo. Então ela sente muita dor, sabe? É uma coisa extremamente desconfortável. Aí você imagina o desespero do moleque de 20 anos namorando com a menina. E é uma questão puramente psicológica. Então, tinha muito daquelas crenças de ela ouvir, sabe? Então, assim, ela sempre foi a menina cuidar, sabe? Que tinha que ter cuidado, sabe? A família sempre tratou ela como a princesinha da família, ninguém vai tocar nela. Tinha muita questão religiosa envolvida. Então, ela cresceu com muitos tabus. Então, toda vez que ela se envolvia no ato sexual, ela vinha a voz da avó dela falando que aquilo é sujo, que aquilo é errado, que não pode. E é automático. Então, a gente precisou fazer um processo de hipnose para que isso amenizasse e os dois conseguissem ser felizes. Assim. Então, esse foi o meu caso de clínica terapia mesmo, assim, que eu peguei, foi esse. E qual foi, assim, o seu principal desafio até hoje, assim... ao longo da sua carreira? Você consegue lembrar, assim, de um que você pensa assim, poxa, esse caso deu trabalho, mas no fim deu tudo certo? Cara, tem vários, porque o ser humano é muito complicado, sabe? Você tem que ir encontrando os caminhos, assim, sabe? Então é muito do raciocínio terapêutico, é você ir entendendo mais ou menos o funcionamento daquela pessoa que a gente mal conhece. Sabe, tem aí uma sessão de avaliação que eu vou conhecer a pessoa, mas ao longo do caminho a gente vai entendendo um pouquinho os funcionamentos. Claro que tem alguns padrões, sabe? O ser humano ele não é 100% único. Tem vários padrões que se repetem, então você acaba, com a experiência, vai ganhando um pouquinho isso. Mas às vezes as pessoas, elas... É diferente, por exemplo, de eu pegar meu carro, levar na oficina e o mecânico fala assim, seu carro não está pronto para ser consertado. Sabe? O ser humano tem isso. Então, às vezes, a pessoa ela faz uma sessão, ela acaba acessando coisas assim que pegam, porque a gente vai mesmo cutucar ferida, sabe? A gente joga sujeira pra baixo do tapete a vida inteira. E lá na terapia não é lugar de fugir, é lugar de, aqui você vai enfrentar seus maiores demônios. E às vezes a pessoa não tá pronta pra isso. Então, às vezes ela sai e fala, não, isso aqui não é pra mim, sai falando mal da hipnose, esse negócio aqui não me ajuda em nada, isso aqui. E depois ela volta quebrando um pouquinho essas resistências e aí facilita mais o trabalho, sabe? Então às vezes acaba acontecendo alguns casos assim, principalmente envolvendo depressão, sabe? Principalmente a pessoa quando ela tá num processo de depressão muito profundo, ela tem uma dificuldade de abrir um pouquinho o campo de visão dela e enxergar as coisas. Sabe? Apesar de que, claro, depressão é uma doença, é uma coisa que, sabe, que pega muito, mas você não tem, por exemplo, assim, um remédio para curar a depressão. Você tem os antidepressivos que servem para modular o humor, mas eles não curam a depressão, sabe? Eles melhoram o estado ali. Então, às vezes, você fazer a pessoa enxergar o mundo com outros olhos,
Sabe, até o Aaron Beck, que é um dos criadores da terapia cognitiva, ele falava que a depressão é como se a pessoa enxergasse o mundo com lentes embaçadas. E aí você tem que trocar essas lentes pelas quais as pessoas veem o mundo. E aí que tá o problema. Às vezes elas não querem, acho que o problema não é com ela, é com o mundo. Então Ô Tom, eu não poderia gravar esse podcast sem pedir pra você demonstrar alguma coisa em relação à hipnose. Você pode fazer isso? Claro, vamos ter uma experiência. Quer fazer com a Carol? Porque eu... Quer fazer, Carol? Vamos vocês dois juntos. Vai, vamos fazer. Fazer vocês dois juntos. Vamos. Não tem nada. Vamos ter uma experiência legal. Vamos. Sabe? Então, assim, como eu tava falando, hipnose é foco, é concentração, sabe? Não é nada envolvendo, não é uma batalha de mente, sabe? Ai, que eu vou hipnotizar vocês. Não, são só instruções. É como se eu fosse um GPS te mostrando o caminho, mas vocês vão fazendo o processo acontecer. Então, isso que é legal, tá? Então, vou fazer uma experiência rapidinha, simples. Coloca as duas mãos pra frente, assim. Fora do microfone, é melhor. Deixa eu colocar o microfone um pouquinho de lado. Vê se tá saindo o som aí, legal. Se tá... Pessoal aqui, da fica técnica, aqui. qualquer coisa avisa Aqui aí. tá bom. Isso, põe as duas mãos pra frente, assim. Boa. Junta-se os dedos. Deixa os dedos bem juntinhos, assim. Dobra os braços, como se fosse rezar. Talvez seja uma boa ideia pra isso. Agora seja um bom momento. Não, tô brincando. Daqui a pouco, põe mais pra frente, assim, um pouquinho. Isso. Daqui a pouco, eu vou pedir para vocês colocarem os dedos indicadores assim, tá? E só se concentrar nesse vãozinho, nesse espacinho no meio dos dedos assim, e usar a sua imaginação, tá bom? Então pode colocar os dedos, olha para lá e imagina ímãs nesses dedos. Imagina 2 ímãs, um ímã positivo e um ímã negativo. Imagina esses ímãs se atraindo agora cada vez mais. Isso, usa o poder de sua imaginação, imagine esses ímãs ficando ainda mais fortes. E vão se atraindo cada vez mais. E esses ímãs eles vão se juntando. Até que em algum momento você percebe esses dedos se encostando, se tocando, e eles vão ficando ainda mais poderosos. E além desses ímãs agora, imagina um parafuso conectando esses dedos, a gente vai apertando esse parafusinho, como se fosse um parafuso ligando um dedo ao outro. Eu vou apertando esse parafuso cada vez mais, vai sentindo esses dedos ficando completamente presos, colados, grudados agora. E quanto mais força faz para tentar soltar, mais impossível fica. Mais colado fica. Faz força, tenta soltar, mas não consegue. Quanto mais tenta, mais impossível. E se percebe essa sensação dos dedos indo pros outros dedos também. E as mãos vão ficando coladas agora. Eu tenho medo de assombração, cara. E quanto mais você ri, mais você olha para suas mãos, mais colado fica. Tenta soltar as mãos. Quanto mais tenta soltar, mais impossível, mais colado. Não tô conseguindo soltar não, cara. Eu também não. De verdade. É sério, juro por Deus. Tá muito tenta soltar. colado, tá muito colado. Não vem, bicho. Não vai mais. É isso. Bruxaria Eu isso. tenho que chamar o Nelson aqui pra ver. Ô, Nelson. Cadê o outro agora? Nossa, cara. Meu, muito louco. Gente, Mas olha só que legal. Loucura. No 3, esses dedos soltam, as mãos soltam. Quer ter uma experiência mais legal ainda com a sua imaginação? Mas só de imaginação, relaxa, vai dar tudo certo. No 3, esses dedos eles descolam. 1, 2 e 3, eles descolam assim. Agora pode soltar, pode abrir. Isso, perfeito. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Imagina essa sensação dos dedos indo lá pros olhos agora, como se tivesse uma cola super poderosa colando esses olhos. Imagina tipo uma super bonder colando esses olhos agora, e os dedos e os olhos ficam completamente colados. Quanto mais tenta abrir, mais impossível fica. Tenta abrir os olhos. Quanto mais tenta, mais impossível. As pálpebras pesam, colam completamente. Quanto mais tenta abrir, mais impossível. E aí, tudo bem? Isso. Pode abrir? Pode abrir? Ô, Nelson, tem que vir aqui, viu, Nelson? Por que no meu caso não deu certo? Eu não tava tão concentrada? Talvez, pode ser. Talvez, pode ser. Nossa, mas é muito Mas quer ver que legal? isso. Saiu tudo certo aí? Tá Isso. tudo No bem. 3, os olhos abrem. Isso. 1, 2, 3. Isso. Pode abrir? Isso. Tudo bem? Tá tudo bem. Legal? Tá tudo bem, cara. Nossa, nunca vi isso na minha vida. Juro colou por Deus. mesmo. Juro por Deus, cara. Nunca vi isso na minha vida, cara. É legal. Ô, Nelson. Vem cá, o Nelson falou, não funciona. Mas você tá vendo que assim, é uma coisa que assim, se você fala assim, não, eu não vou, eu não quero. Cara, nada vai acontecer. Você pensa no imã, eu vou pensar em melancia, não vou. O dedo Não vai ele colou acontecer. aqui, cara. Ele foi sozinho. Foi indo aos poucos, assim, e você não conseguia mesmo.
Tem nem o que falar, cara. Mas isso assim, é o mínimo do mínimo do mínimo do que a hipnose pode fazer. Ela serve para relaxar. Então você pode, por exemplo, entrar num estado de relaxamento mais profundo. Então, quem tem insônia, por exemplo, você consegue entrar e relaxar muito bem. Mas, quer dar uma relaxada? Não, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu consegui, eu acho, não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas porque eu fiquei focado só na sua voz e eu esqueci do resto aqui. Da Carol do lado, da televisão e tal. É por conta disso? É uma dúvida que a gente tem. A gente tem que focar no cara que tá fazendo a hipnose nesse momento? Exato. Minha voz vai te guiando para isso. Sabe, se você tá num ambiente barulhento, sabe, aquela coisa que tá preocupado com ela, você não vai conseguir se concentrar naquilo. Sabe, pode ser o melhor hipnólogo do mundo. Se você não tem atenção das pessoas, nada vai acontecer. Sabe? Mas é possível você fazer isso em qualquer lugar. Eu comecei a hipnotizar as pessoas na Avenida Paulista, no meio do barulho, um domingo ali. Te colocavam uma plaquinha de hipnose grátis, o pessoal parava e hipnotizava as pessoas lá. Agora, tem pessoas que não conseguem se concentrar por conta do ambiente. Num ambiente mais tranquilo, assim, é muito mais fácil mesmo. Caraca, velho, eu... Quer ver que é legal? Sai, encosta na cadeira. Encosta na cadeira. Vamos. Isso é legal. Respira bem fundo. Pode descruzar as mãos, assim. Deixa a mão bem solta, assim. Isso. Respira bem fundo. E se solta. Isso. Inspira fundo. Isso. Solta o ar. Você é canhoto ou você é destro? Destro. Você é destro? Deixa eu pegar essa mão aqui. Isso, licença. Olha pra essa mão aqui. Olha pra essa mão. Olha lá pras linhas e fixa num ponto. Isso. Olha bem fixamente pra essa mão agora. Isso. Respira fundo. Quanto mais você olha pra essa mão, ela aproxima do rosto. Isso. A vista vai desfocando e os olhos pesam. Os olhos pesam. Isso. 3, 2, 1. Relaxa bem profundo. Isso. Ui. E relaxa bem profundo. Mais e mais. Isso. Vai afundando, descendo e relaxando completamente. Isso. Quanto mais relaxa, mais profundo vai. Isso, imagina você descendo uma escada agora de 5 degraus. E a cada degrau que você vai descendo, mais relaxado. 5. 4. Isso, sente o corpo todo relaxando. 3. Mergulhando no estado bem profundo. 2. 1. E relaxa 10 vezes mais agora. Perfeito. E comece a imaginar que você entra como se fosse numa sala de aula e na sua frente tem um quadro branco e você vai escrevendo aquele seu nome lá. Escreve seu nome nesse quadro. Tá seu nome completo lá. E percebe que para você entrar no estado ainda mais relaxado, se sentir ainda melhor, esse nome vai sendo apagado. Isso, e vai apagando completamente esse nome. Aquele nome some, e ela apaga completamente. E a partir de agora, você relaxa até um ponto em que aquele nome nem existe mais. Ele é apagado completamente, passado uma borracha aí, nada mais existe. Isso, e sem despertar, se sentindo bem, 3, 2, 1, abre os olhos. Isso, e aí, como é que você tá? Relaxado? Tá bem? É estranho. Tá tranquilo, né? É estranho porque cada vez que você vai falando pra descer a escada, você se vê descendo a escada. Você se vê desenhando na lousa, você se vê fazendo tudo. Agora tenta falar seu nome. Quanto mais tenta, mais onde fica? Israel. Israel. Foi difícil. Você viu que dá uma trava... Dá um tag. Caramba, muito louco, né? Não, então se a gente pegar com mais tempo, se a gente for trabalhando esse estado, cara, você vai ter umas experiências bem loucas. É porque você fala assim, pra quem tá nos acompanhando aqui, cada vez que ele vai falando alguma coisa, você vai entrando, parece que você vai entrando num portal. É isso que eu tava vendo. Você vai entrando num portal, e aí na hora que você falou pra eu apagar, eu me vi apagando na lousa, o nome, escrevendo em vermelho e apagando. Não sei se foi no subconsciente ou algo do tipo. Mas é algo bem interessante, cara. Eu fiquei bem... Agora, nunca tinha visto isso, cara. Nunca acreditei nisso. Mas é bem legal, cara. Parabéns. Mas isso que é legal, cara. Isso que é legal, sabe? Parece que é uma coisa tão surreal que só acredita isso acontecer comigo. E você vê que é uma coisa muito mais simples do que parece. E tem explicação científica, né, pra tudo isso. Tem, claro. É aquilo. A gente vai criando experiências. Se você, por exemplo, começa a trazer uma memória... Porque, assim, nossas memórias, elas
não é igual assim, um arquivo de computador que você dá 2, que ela abre e ela tá ali prontinha. Sabe, pra gente reconsolidar uma lembrança, a gente vai trazendo vários elementos. Sabe? Então, pra você lembrar o que aconteceu no seu dia ontem, não é um filme pronto. Você tem que lembrar cada detalhe. Então, cada parte do seu cérebro, córtex visual, auditivo, sinestésico, tudo isso vai se consolidando. E com isso, vem emoções que estão atreladas a ela. Sim. Então, é por isso que momentos traumáticos que a gente passa na vida, a gente lembra muito mais fácil do que um dia qualquer. Né? Um dia que saiu totalmente do esperado ali. Aquilo vai ficar marcado na sua memória e tem uma carga emocional. Então, se você, por exemplo, começa a lembrar, me contar uma história da sua vida, um dia ruim, sei lá, um dia triste, um dia que aconteceu uma coisa ruim, você vai trazer uma memória ruim, talvez venha uma emoção, um sentimento ruim com aquilo. Né? Porque tá atrelado. Mesma coisa, um dia bom, um dia feliz, você começa a se sentir bem, você vai contando, dá risada. Tudo isso, então, é a mesma coisa. Então, se você criou essa metáfora de atravessando portais e que isso foi te relaxando, então sua mente criou isso. E se isso para você representa algo que te relaxa, e a sugestão também é óbvio que vai ajudando com isso, seu corpo vai trazendo aquilo, porque ele cria uma associação. Entendeu? Então é tudo da forma como a gente imagina. Tom, para quem quiser te conhecer mais, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde te encontra? Tô nas redes sociais, @Tom Lucas, Tom com N de navio, então dá pra achar muita coisa. No YouTube, eu não tô mais produzindo vídeos pro YouTube, mas tem muita coisa. Desde 2014 tem muito vídeo lá de palestras e participações também, podcast, as coisas, tem bastante coisa. Mas no Instagram, hoje em dia, é mais fácil. Meu consultório fica aqui em São José dos Campos, ali na Vila Ema. Então tá de portas abertas, todo mundo que... Se quiser ir lá tratar a fobia de barata, ó. Eu achei interessante, viu? Gostei muito. Ô, Tom, obrigado. Se tivesse mais tempo, a gente fazia aqui agora, mas... Ô, Tom, obrigado mesmo pela atenção com o Grupo Bandeirantes e até uma próxima oportunidade. Aí eu que agradeço demais aqui o espaço e se o pessoal também tiver ficado alguma dúvida, manda lá que a gente responde. Obrigado pelo espaço. @o quê? Tom Lucas. Tom com N de navio, T-O-N Lucas. Beleza, Tom. Fechou. Valeu demais, viu? Obrigado. E para você que nos acompanhou até agora pela TV Band Vale, obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Até semana que vem. A gente se vê. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.